Eu vou falar. Essa história, eu já ouvi essa história, o Neto contando pra mim. Mas isso tinha que ter sido Eu gravado, tenho um cara. passo a passo, que são fotos dele dormindo dentro do carro enquanto eu trabalhava, virando a noite. Eu trabalhando. Não é jogando, tava muito cansado. Aham. Parece que não, mas jovem. Não... Vocês sabiam que na etapa de Orlando, a primeira etapa na qual eu ia competir na Fórmula Drift, nós viramos a noite trabalhando. Não, a gente já tava 2 noites virado trabalhando. Sim, mas viramos mais essa noite trabalhando. 2 noites direto, noite e dia, noite E sem aí parar, ele sem sair do falou carro. assim, vai pro hotel, toma banho, pega tuas coisas e vai pro briefing. Lembro disso. Peguei pro hotel, peguei minhas coisas, fui pro briefing. Cheguei lá, o briefing tinha acabado. Sabe o que me falaram? Essa competição você não anda. Não. Tinha acabado, tipo, 40 minutos que acabou o briefing. Meu, pelo amor de Deus, no Brasil, eu tô me fudendo, sofrendo aqui. Há dias, semanas. Cara, mas são regras. Regras Aí, são feitas para serem Pegaram o Porto cumpridas. Grosso, falaram, sinto muito. Eu falei, né? Pelo amor de Deus, cara. Fala com aquele lá. Aí fui lá, falei, por lá favor, pelo é amor o de Deus. Panda. Amigão, próxima vez você venha preparado. Tchau. Receba. E eles estavam seu. corretos. É. Na hora foi um puta sentimento ruim, Nossa. né? Mas eles estavam corretos. Porque eles têm um cronograma a ser seguido. E, Se ó, você se enquadra, você tá dentro. Se Estava você não se pago- enquadra. Estava pago já a... Ah, sim, isso já tava Tava tudo tudo cercado. pago. Então, essa etapa você. E lá é caro, né? Quanto que era? Ah, não lembro. Nem precisa tocar nesse assunto, porque eu não lembro. É melhor fingir demência essas horas, porque aquele ano lá, eu vou te falar. Que dava pra ter comprado uma Ferrari e ter feito drift na Europa. Eu vou falar eu vou falar uma particularidade Exagerado? aqui. O Mustang foi comprado com 600 cavalos de roda. Quanto tinha? 400 roda era o prometido, mais 100 de nitro. 400 mais 100 de nitro. Quanto tinha, Neto? Puta que pariu, acho que não tinha nem 290. 300. Tinha nem 300. 11 O apelido dele lá era Pôneis Malditos. Pôneis malditos. Não tinha cavalaria nenhuma. Nada. Tinha meia dúzia Só de tinha pônei lá pônei empurrando aquela carrana, e caça pesada. e alguns eram unicórnios. Você sabe o que é unicórnio, né? Ele tem um chifre, ele some. Ele desaparece. Oh, tem que se esforçar muito. Pum, pá, já some. Sumia, não, mas esse carro a gente não gosta nem quer dizer, eu não gosto, né? Diego não tem muito apego a isso, mas eu não gosto nem de tocar muito no assunto do início de tudo isso, por que veio o Mustang, como é que foi isso. Porque, cara, foi uma coisa assim, pra mim, muito difícil. Ele não gosta de falar, Muito mas foi trabalhosa. enrolado, entendeu? A gente foi enrolado vezes 2. Muito difícil, muito trabalhosa. Depois do carro todo montado, o que precisava ser montado para ele correr na competição, a gente achando que estava tranquilo, porque a mecânica era joia. Joia. Não tinha, Tudão, era tudão. não tinha nada de joia, tá? Eu não sei se foi ruim ou se de repente foi até bom ele não ter participado, a gente ter perdido sem querer, ele ter perdido sem querer a primeira etapa, que foi em Orlando, naquele ano. Porque, cara, primeiro porque era tudo muito novo. Primeira vez que a gente estava saindo para correr fora, sabe? A gente não divulgava, a gente não falava. Teve até pessoas que nos criticaram. E eu peguei e falei, meu, nós estamos indo para um lugar de que para nós era o ápice da parada. Aham. Imagina o Sabe? santo grau, né? Imagina. Eu não posso, tipo, ficar alimentando esperança na galera, sendo que nem eu sei o que eu vou encontrar lá pela frente. A gente estava indo a título de experiência. E eu já com N projetos na cabeça, além, né, do Diego. Em 2017 eu já estava com esse negócio de mudança na STB, diversas coisas. Então eu fui para ver como é que funcionava realmente. Eu fui para realmente ter o primeiro contato, que foi onde eu tive o primeiro contato com o Ryan e tal. Mas a questão do carro, cara. Teve outras coisas que foram muito favoráveis, sabe? Foi muito bacana, a gente conheceu os Estados Unidos inteiro aquele ano. Puxamos aquela carreta com aquele carro, cara. Durango. Olha, aquela Durango eu tenho ela até hoje lá. Porque o troço atravessou os Estados Unidos, voltava, ia pra não sei pra onde voltava, ia não sei pra onde voltava. Cara, o que ela andou é surreal. Umas 100 mil milhas rodadas ali, fácil. Não, surreal. Ah. O que ela andou, o que a gente fez, tudo. E assim, se a gente for levar pro lado ruim da coisa, é aquilo que eu falei, tipo, eu não gosto de tocar nesse assunto porque a história é longa, é árdua,
isso não vai voltar, né? Então, tudo bem, o que passou, passou. Mas se a gente for falar do lado bom da coisa, é muito bacana. Ah, não, é registro, imagina. É Porque- história, é experiência. Porque como experiência de vida para Meu nós Deus. dois foi muito bacana. E outra, eu acho que foi o primeiro ano, depois de alguns anos, porque eu e o Diego, a gente sempre teve uma relação assim, muito grudado, sabe? De verdade. Lógico, eu era um cara que cobrava demais ele, o profissionalismo, ele sabe disso. Muito. Teve até Tapas e beijos. vezes dele falar que ia abandonar tudo, que ia parar, porque ele não aguentava a pressão, que eu metia pressão mesmo, sabe? Pra gente não era... Pra mim que veio de baixo, sabe? Que a gente teve que morar fora, pra gente começar a construir nossa vida e tal, e daí a gente começar a trabalhar muito e ser muito empreendedor, tal. Todo mundo sabe que no Brasil né, é difícil, é a terra da oportunidade, mas é realmente muito difícil. Tem que ralar, tem que ralar com você força. Tem que ser muito controlado e tal. Uhum. Eu exigia demais dele, realmente, sabe? Exigia bastante, ao ponto de espanar, sabe? E aí, o que acaba acontecendo? Eu tenho isso até hoje. E aí, o que acabou acontecendo, sabe? A nossa relação nessa parte de competitividade, eu cobrava muito dele. Eu falava, meu, você não tá lá pra brincar. Ou você vai pra você dar o seu melhor e tentar ser o melhor, ou você não vai. Porque dinheiro não aceita desaforo. Não. Nós não estamos aqui pra brincar. Sabe? Tem N coisas que a gente poderia fazer para se divertir e guardar de memória. Se a gente está trabalhando, virando a noite para montar o seu carro, para você correr, né? Tipo, cara, é uma anulação fodida, sabe? Então eu falava para ele, tipo, meu, a gente não que a gente cobrava isso dele, porque a gente tinha se anulado, não é nada disso, mas eu sempre tive como um legado, aproveitar tudo de bom que a vida podia me fornecer, sabe? Inclusive das pessoas. Então, por diversas vezes eu falava para ele, sabe? Eu falava, meu, olha para os meus defeitos, enxerga que eles são defeitos e deleta. E assim você tem que fazer com todas as pessoas que estão do seu lado. Sim. Tire somente o melhor de todas elas, sabe? E faça você a sua história sozinho. Claro. Mas você precisa ter essa experiência. Essa experiência é muito bem-vinda. Eu não tive ninguém. Você hoje tem, querendo ou não, pessoas, outras pessoas que estão do seu lado, que pode te proporcionar algo diferente, desde que você saiba aproveitar, porque não tem isso de, filhinho, tá aqui, bebê, vai lá. Isso que muita gente imagina é fake news, nunca existiu isso, sabe? Tanto é que teve uma fase da vida dele muito interessante de que eu briguei com ele por alguma coisa de corrida, falta de dedicação, sabe? Era muito novo também. Eu sei que eu cobrava um pouco para mais. É que eu via nele, o quê? Tipo, potencial. Eu via nele um puta potencial. E assim, quando ele começou a absorver muito essa parte da competição, e ser um cara muito bom, que ele já era um cara muito bom desde novo, tipo, pra mim era como se eu estivesse vendo um sonho meu. Claro. Projetado no meu filho. Sim, sabe? Sim. Eu sempre fui louco por carro, eu sempre gostei de acelerar, eu era do mundo arrancada, eu fui pro Japão, conheci o drift, eu não podia fazer drift, que nem eu falar, era muito caro, não era porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas eu tinha deixado o Diego e o Guilherme no Brasil. Sabe? Eles ficaram com a minha sogra e com a minha mãe. E pra mim, pra cara, era muito difícil, muito mais pra ela. Então, tipo, eu tava lá pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Enquanto tava todo mundo no final de semana saindo pra fazer churrasco e curtindo, passeio de jet ski, o caramba, tal, o único luxo que eu tinha era ir pro drift. E mesmo assim, porque eu não mexia no meu dinheiro, que era o que eu trabalhava. Então eu trabalhava, a Karen trabalhava. Eu saía da oficina, a Karen saía da fábrica, porque eu trabalhava, né, boa parte da minha estadia no Japão eu trabalhei de noite, eu trabalhava na madrugada. E a Karen trabalhava de dia, então ela chegava, ela me chamava, eu tomava um cafezinho com ela, né, trocava meia dúzia de palavras, ela ia para a fábrica e eu não ia para casa. Eu ia para a oficina dos amigos meus fazer bico para arrumar carro. E aí depois eu comecei a comprar carro também para vender. Então, na realidade, eu tinha 3 fontes de renda.
fora da cara, hein? Então eu fazia meus negocinhos, eu arrumava o carro dos outros, eu trabalhava na fábrica. Tudo muito simples, né, Neto? Não, Tudo dado cara, de mão beijada, sem demagogia, né? Cai do eu céu, falo isso, caído do céu. eu falo isso com né? muita propriedade, de que assim, eu graças a Deus Né? na fábrica que eu trabalhava, Caiu do céu. caiu do céu. Quanto que é? Caiu do céu o prêmio do... Nissan 300 CX. Do céu. Não, e eu sempre pensei muito para fazer as coisas, tanto é que às vezes eu demoro para tomar alguma atitude, porque eu tenho o pensamento ainda um pouco de lá de trás, sabe? Às vezes eu me pego para comprar um negócio de R$100 que eu não tenho certeza se eu vou realmente usar. Eu falo, mas para que eu vou gastar esses R$100? Não, é verdade. É sem demagogia. Sim. E aí o que acabava acontecendo? Eu via, tipo, toda a dificuldade que eu passei e eu tava podendo entregar para ele algo, tipo, muito mais fácil, sabe? Onde, lógico, ele ia precisar de uma puta dedicação, sim, só dependia dele, sim. Mas, cara, eu queria que ele aproveitasse o máximo daquilo ali. Só que eu me esquecia de que, tipo, ele tinha 15 anos, 16, 17 depois, sabe? Eu precisava também, querendo ou não, tipo, deixar ele se soltar um pouco. E onde virou a minha chavinha foi uma vez que a gente teve uma discussão pesada de que ele escondeu todos os troféus que ele já tinha ganho, escreveu uma carta para mim desse tamanho que eu tenho até hoje guardada, dizendo que eu poderia vender os carros, de que ele não queria mais nada, que ele não ia mais correr. A rebeldia veio. Ali eu tava no quarto com a Karen, eu abri aquela carta, ele botou embaixo da porta, a gente tava dormindo, né? Foi no dia seguinte de manhã, ele botou embaixo da porta, eu tava dormindo. Eu lembro disso não. Não lembra? Eu vou te refrescar a tua memória com papel. Não vou nem conhecer a letra, mas... E aí eu abri aquilo, e aquilo, tipo, aquilo me emocionou. Eu falei, caralho, mano, tipo, pra que eu tô fazendo isso com o meu filho? Por que eu tô cobrando tanto dele? Tipo, isso era um sonho meu. Tá ligado? Tipo, eu vi ele pegando o jeito da coisa e indo, eu dando gasolina e ele indo, eu ia vivenciando aquilo junto com ele como se fosse algo meu. Sabe? Então foi aonde eu falei, não, chega, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que escolher realmente. Eu sentei com ele e falei, não vou vender merda nenhuma, faz as coisas direito. Eu também sempre fui muito curto, grosso e objetivo. Eu não alisava, não. E eu falei pra ele, faz tuas coisas direito, que é o mínimo que eu quero, teu carro tá aí, tu vai correr, acabou, não quero nem saber. Agora tu vai correr, porque quem manda em cima sou eu. Vai correr. Problema teu. Vai correr. E aí voltando, né, a fase dos Estados Unidos, tipo, a gente tinha tanto essa pegada, né, e fazendo as coisas tudo, e correndo, e sempre drift e tal, que quando a gente foi para os Estados Unidos, foi o primeiro momento de que realmente fiquei eu e ele, sabe? E nada mais aquilo importava. Pra mim não ia mudar nada. Sabe? Tipo, perdeu. Fiquei puto. Fiquei puto porque nós perdemos. Mas pela situação, não por ele. Pela situação, não por ele. A situação era pesada pra todo mundo, né? Sabe? Cara, esse Mustang eu não gosto de tocar nesse assunto, porque se naquela época eu não tivesse outros amigos meus que tivessem ido lá, onde eu estava trabalhando, montando o raio do carro, onde nós fomos enganados. Cara, eu estava numa revolta tão grande de que eu queria bater no cara. Então, imagina eu bater no americano, Deportado. Não, tá fodido, tá preso naquela porra até hoje. Certeza, tava em Guantánamo. Então eu não gosto de tocar nesse assunto, porque realmente eu sempre fui um cara que eu me cobrava muito. E automaticamente eu cobrava muito de todo mundo da minha família. Meus entendeu? Eu tenho a questão, tipo, de tentar fazer o melhor, sabe? Eu tenho que tentar fazer o melhor. Eu não vou copiar o que a pessoa tá fazendo. Tá louco. Aquilo ali pode até servir como um despertar para você. Mas eu jamais vou querer copiar alguma coisa de alguém 100%. Eu vou querer fazer da minha forma. A forma com que eu acho que tem que ser. E nesse ponto é onde eu falo de que para mim foi muito bom. Porque daí a gente começou a ter os nossos momentos. Daí, independente do carro quebrar, a gente estava lá no briefing e ele estava lá dedicado olhando. Quando ele ia para o treino, eu estava lá tentando auxiliar ele ao máximo, sabe? Quando ele ia entrar no carro para correr, eu queria cuidar de botar o cinto, sabe? De ver se o capacete estava bem apertado, de prender o RAM, sabe? E sem contar que depois disso tinha as viagens. Então, o tempo que a gente ficava no carro dirigindo era muito bacana, porque tu começava a conversar.
E é aquilo que eu falei, né, num outro podcast até pro Gustavo. Falei, meu, como é que foi a relação você com seu filho depois do drift? Eu tive vários momentos com o Diego, porque são muitos anos no esporte. Aham. Mas em especial, naquele ano que estava dando tudo errado, eu tive um lado positivo. Que ano foi isso? 17. Eu andei muito, eu aprendi muito, eu viajei muito e foi o ano que até para Super Drift Brasil foi o ano de... Virada. É isso aí. Foi.